Comemorando 10 anos, o maior congresso educacional do Brasil foi realizado em Aracruz, onde mais de 3.000 educadores participaram de oficinas e palestras temáticas, com renomados profissionais da área pedagógica do Brasil. E falando um pouquinho de um assunto diferente, aqui ainda no Congresso Conhecer, aprendi uma palavra agora chamada psicomotricidade, e a professora Fátima Alves vai falar um pouquinho pra gente do que é esse trabalho que você faz com os alunos. Esse trabalho com os alunos, não só com os alunos, mas com demais pessoas, eu trabalho geralmente com crianças, adolescentes, adultos e terceira idade. E a psicomotricidade tem um foco principal através de trabalhar o corpo através do movimento. A relação desse corpo em movimento dentro de um processo de aquisição de aprendizagem. E a psicomotricidade, ela tem uma relação muito grande com o corpo, porque faz o corpo ter a essência do movimento. E a psicomotricidade, nada melhor do que fazer com que o indivíduo tenha consciência corporal para poder chegar ao entendimento e à aprendizagem de uma forma mais prazerosa. E com essa matéria, dentro do contexto da sala de aula, dentro do conceito das pessoas que você explica o que é a psicomotricidade, é influenciado, tem um quesito diferente, dá um desenvolvimento diferente na criança? Bom, como a psicomotricidade trabalha, tem essa relação corpo e movimento, a criança ela está sempre em movimento. E através desse movimento gera alguma coisa. E para que a gente entenda melhor por que a criança gera esse movimento e entender melhor esse movimento de uma certa forma, é importante que a gente tenha como consciência de que a psicomotricidade, como ciência de um todo, faz com que ela aprenda através desse corpo. E por que não fazer com que ela entenda por que ela está gerando aquele movimento de forma desarmônica ou harmônica para poder aprender? E como o professor hoje, dentro de uma sala de aula, pode usar a psicomotricidade com os alunos? Isso é muito bom e é importantíssimo a gente saber, porque muitas vezes a gente não leva em consideração o que você pode trazer em função de alguma coisa. A psicomotricidade ela pode ser trabalhada dentro de sala de aula, fazendo com que a criança, com que o sujeito que está recebendo aquilo, tenha consciência daquilo que ele vai aprender. O grande foco para a aprendizagem é fazer com que a criança se sinta bem para poder querer mais. E a psicomotricidade, ela facilita muito isso. A gente pode trabalhar, sim, dentro de sala de aula, em função de um relaxamento, em função de um reconhecimento corporal, em função de todas as áreas psicomotoras onde elas são habilitadas através desse próprio conhecimento da criança. E aí vai gerando toda essa aprendizagem da criança. Uma outra aula que muito tem movimento também nas escolas é a aula de educação física. A psicomotricidade e a educação física, elas andam juntas ou elas têm um caminho que elas se separam ou é praticamente a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? A princípio eu posso lhe dizer isso. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de uma coordenação motora, a gente fala que existe um paralelismo, né, em relação a essas duas ciências. E aí faz com que as pessoas entendam que a psicomotricidade ela trabalhe e faça a mesma coisa que a educação física. A educação física ela trabalha em função de um movimento. Ela gera na criança, gera no indivíduo o entendimento daquele movimento em função de um motor. A psicomotricidade já está se falando isso, né? Já, na própria palavra ela já fala isso. Ela leva o entendimento afetivo, motor, mental, cognitivo daquele movimento. Então é um aprofundamento. Mas elas caminham juntas, sim, e podem caminhar juntas. Tanto que eu tenho uma intenção muito grande de mostrar isso. O professor de dentro de sala de aula e o professor de fora de aula, né? Para poder trabalhar junto e gerar um grande entendimento. E a psicomotricidade ela é a grande facilitadora disso. Guerreiros são guerreiros, fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros são guerreiros.